Olá, eu sou a professora Fernanda e eu vim aqui hoje falar com vocês sobre produção textual. Quando lemos um texto, podemos identificar nele algumas características, como o formato dele na folha, sendo essa folha papel ou dispositivo digital, a linguagem que ele é escrita, o assunto, o público para quem ele é escrito, entre outras. A partir dessas características, os textos são classificados em diferentes gêneros. Hoje, nós falaremos sobre 3 deles: o conto, a crônica e a poesia. Antes de nós falarmos sobre gêneros textuais, é importante que nós saibamos a diferença entre prosa e poesia. Tanto a prosa quanto a poesia são tipos textuais. A prosa é o texto escrito em parágrafos, é o texto corrido na folha. Existem 2 tipos principais de prosa, que é a prosa literária e a prosa não literária. Vamos começar pela não literária. A prosa não literária são geralmente os textos descritivos, como manuais de instrução, manual de instrução de um telefone celular ou de uma máquina de cortar grama, ou até uma bula de remédio. E podem ser também ofícios, documentos, estatutos. A prosa literária são textos que contam histórias e eventos. Exemplos de prosa literária são contos, romances, crônicas, cartas. Já a poesia é um texto que não é escrito em parágrafos, não é um texto corrido. Ele é escrito em versos e em conjunto de versos que são as estrofes. Na poesia, nós escrevemos com uma linguagem mais subjetiva, usando figuras de linguagem, como metáforas, aliterações, prestando mais atenção ao som das palavras, dos versos, com rimas. Mas nós não estamos aqui hoje para falar da poesia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso numa próxima aula. O conto é uma narrativa curta. Entendemos como narrativa o ato de contar histórias. Logo, o conto é escrito para contar histórias. Nessas histórias, nós identificamos algumas características, como um autor, um enredo ou assunto específico, um espaço, um tempo específico, alguns personagens e um conflito. O conflito entre as personagens gera um clímax, e esse clímax é o momento de maior tensão na história. O clímax é aquele ponto que prende os leitores até o final da história, o desfecho dessa história. No conto, as personagens sofrem ações ou agem perante situações e outras personagens. Essas personagens podem ser pessoas, podem ser animais, plantas, objetos, ou seja, podem ser seres vivos ou inanimados. No conto, tudo é possível, pois ele é um texto de ficção. Ele pode ser todo inventado ou ele pode ser também baseado em fatos reais, o que significa que ainda é um texto de ficção. Num texto de ficção, tudo pode acontecer, ou seja, quando escrevemos um texto ficcional, a nossa imaginação corre solta, é livre. Vamos ver agora quais são os tipos de contos. Contos realistas são os que narram situações realistas e não imaginárias. Contos populares, os que narram histórias transmitidas de uma geração para outra. Eles também acontecem de forma oral. Contos fantásticos são aqueles em que as histórias apresentam mistura de realidade com ficção e confundem os leitores com acontecimentos absurdos. Contos de terror são os que narram histórias cheias de mistérios, suspense e medo. Contos de humor são os que narram histórias que têm como objetivo divertir os leitores. Contos infantis são os que narram histórias para crianças e que têm a intenção de transmitir uma lição moral. Contos psicológicos são os que narram histórias que envolvem lembranças e sentimentos e têm a intenção de levar o leitor a refletir. Contos de fadas são os que narram histórias que envolvem príncipes e princesas e se desenvolvem em torno de um acontecimento trágico,
mas que tem um final feliz. Também existem os mini-contos, microcontos ou nanocontos, que são subcategorias do conto, chamados de contos minimalistas. Agora vamos ler o conto Não Somos Figurinhas, de Cláudia Werneck. Uma menina muito ressabiada. Era como se tivesse medo de gente. Família, padrinhos, vizinhos e professores não conseguiam entender o que a impedia de viver em paz com seus iguais. Mas o problema é justamente esse, gesticulava ela, amaciando com seus dedinhos o pelo macio de seu gato magro, branco e preto, o bandidão. Não somos iguais, é tudo mentira. Eu olho para a Pati, o Ivan, o Ademir, a Tatá e só vejo diferenças. Os adultos se entreolhavam desanimados e pediam mais explicações. Como diferentes, minha filha? Somos seres humanos, gente igual a você, iguais entre nós. 2 pernas, 2 bracinhos, 2 olhos, uma língua, um cérebro, 10 dedos na mão, 10 no pé. Bandidão não estava nem aí para aquela conversa sempre tão óbvia. Entediado, deu um pinote, abandonando o colo de sua dona. Mas ainda no ar, enquanto preparava suas patas para uma aterrissagem em segurança, ouviu sair dos lábios dela, também como um pinote, algo que a garota nunca havia dito. E quem não tem 2 pernas? Ou não escuta? Ou tem 2 olhos, mas um é de vidro? Ou é feio? Aí não é gente. Para ser gente não basta nascer? E os bebês não são diferentes? Por que vocês insistem em me convencer de que somos iguais? Gente não é como figurinha que nós arrumamos em fila, deixando de lado as amassadas e as rasgadas para decidir o que fazer com elas depois. Paramos de ler o conto exatamente no início do clímax. Lembram o que é o clímax? É a parte do conto que prende o leitor porque ele precisa saber, ele quer saber o que vem depois. O que vocês acham que vem depois? Como essa história termina? Que tipo de conto é esse? Você consegue identificar? Você lembra quais são as personagens? Quem é a personagem principal? Aonde que essa história acontece? Dá para identificar o tempo da história? Qual que é o momento de maior tensão? Você ficou curioso para escutar ou para ler essa história até o final? O tipo mais famoso de conto em toda a história da escrita é o conto de fadas. Você já deve ter lido ou ouvido alguém contar para você, ou até mesmo assistido um filme, uma adaptação de um conto de fadas, não é mesmo? Por exemplo, a Cinderela, a Branca de Neve, os 3 Porquinhos, o Patinho Feio, o João e Maria. Escolha um dos contos que você mais gosta ou um dos que você se lembra melhor da história e dos personagens e analise quais são esses personagens da história. Quem é o personagem principal? Quais são os personagens secundários? Aonde essa história acontece? Em que lugar? Tem um lugar específico? É um lugar que existe dentro do nosso mapa do mundo ou é um lugar imaginário? Em que tempo que essa história acontece? No passado, no presente, no futuro ou é uma mistura dos 3 tempos? E qual é o momento de maior tensão da história, que é o clímax? Lembram do clímax? É aquele momento que prende a atenção do leitor ou do ouvinte até o final da história. Vamos fazer a leitura juntos de um pedacinho de um conto de fadas que vocês com certeza já conhecem. Vamos lá? Era uma vez uma doce menininha que todos chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Isso era porque ela sempre usava uma capa vermelha com um gorro que a sua avó havia lhe dado de presente. Um dia, a mãe de Chapeuzinho Vermelho a chamou e disse: "Minha filha, você pode pegar essa cesta e levar para a sua vovó? Aí dentro tem pão, manteiga, bolo e algumas frutas. Ela está se sentindo doente e isto pode ajudá-la a se sentir melhor. Mas não saia do caminho e vá direto para a casa de sua avó, sem parar para falar com nenhum estranho, certo?" A avó de Chapeuzinho Vermelho morava a meia hora de distância por dentro da floresta.
do lado de fora da aldeia onde moravam. Assim que ela entrou na floresta, logo apareceu um lobo atrás de uma árvore. Ela nem se assustou porque ela não sabia que lobos podem ser perigosos. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho, o lobo cumprimentou. Bom dia, senhor lobo, ela respondeu. Para onde você vai? Estou indo visitar minha vovó, porque ela não está se sentindo bem. O que você tem aí dentro da cesta? Perguntou o lobo. Eu tenho pão, manteiga, bolo e algumas frutas para levar para minha vovó. Excelente! E onde sua vovozinha mora? Perguntou o lobo. E Chapeuzinho Vermelho acabou explicando exatamente o local da casa da sua avó. Eles seguiram andando juntos por algum tempo e aí o lobo falou: Olha que lindas flores que temos aqui. Por que você não pega algumas delas para sua vovó? Ela olhou em volta e viu todas aquelas flores lindas. Chapeuzinho Vermelho achou que sua vovó ficaria muito feliz em ganhar flores, mesmo com o conselho de sua mãe para seguir direto pelo caminho. Ela se desviou para colher algumas flores. Despertar a curiosidade do leitor é o maior segredo do escritor de contos. Prender esse leitor até o final da história. Aguçar a sua curiosidade para que ele queira saber como essa história termina. Para começar, vamos pensar nas seguintes perguntas. Quero eu mesmo ser o narrador dessa história? Ou inventar um narrador? O que eu vou contar? Quem são minhas personagens? A história acontece no presente, no passado ou no futuro? Qual será o momento de tensão do conto? Agora eu desafio vocês a escreverem os seus próprios contos. Tenho certeza que existem muitas ideias boas e criativas aí na cabeça de vocês. Lembrando que os contos podem ser tristes, alegres, bem-humorados, românticos. Que tipo de história você quer contar?